Nós vamos abrir a Bíblia, irmãos, em Apocalipse, capítulo de número 8. Apocalipse, capítulo número 8. Nós vamos ler hoje, irmãos, os versos número 1 a 5 de Apocalipse, capítulo 8. Todos abriram? Antes de lermos, nós vamos orar ao nosso Deus, pedir a graça dele, a iluminação para a compreensão da palavra do Senhor. Senhor Deus bendito, neste momento vamos mais uma vez tomar a tua palavra em nossas mãos, santa palavra, palavra inspirada, palavra que é útil, portanto suficiente, autoritativa, inerrante. Somente a palavra do Senhor é assim, tem esses atributos, porque refletem o teu ser. Pedimos que o Senhor nos ilumine, nos faça compreendê-la, e que sejamos transformados, ó Deus, pelo Senhor, o Espírito, à luz desta palavra. O Senhor conhece a nossa condição hoje, neste momento. O Senhor determinou todos os nossos dias, foram escritos, determinados pelo Senhor. E o Senhor sabe quanto necessitamos desta palavra. Que o Senhor nos ajude nesta manhã, a começar em mim, para que possa ler, explicar e aplicar com fidelidade, com clareza. Assim, ó Deus, nós oramos com gratidão, em Cristo Senhor Salvador nosso, e com perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, então vamos ler aí Apocalipse capítulo 8, do verso 1 até o verso de número 5, que diz assim: Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Amém. Meus irmãos, nós precisamos considerar algumas coisas quando lemos esse texto de Apocalipse capítulo 8, versos de número 1 a 5. A primeira delas diz respeito a um fato que eu creio que não seja comum no que diz respeito às orações que fazemos ao Senhor, especialmente em momentos de aflição. Nós desejamos uma pronta resposta, uma solução imediata para nos trazer alívio, o que é compreensível, mas nem sempre se dá dessa maneira. É possível que você ore, Deus ouça e atenda, mas não no tempo que você espera. Isso, logicamente, está em perfeita harmonia com o que o Senhor Deus estabeleceu desde os tempos eternos para todas as coisas. E até nos ensina isto, que há tempo e modo para todas as coisas. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando veio ao mundo, habitando encarnado, segundo o texto bíblico de Gálatas capítulo 4, diz que ele veio na plenitude dos tempos. Tempo certo para responder. Mas aí, irmãos, nós nos deparamos com a nossa condição, onde precisamos refletir, pensar e agir de acordo com aqueles que têm a palavra de Deus na sua mão, têm a instrução e devem dar uma resposta santa quando as respostas que carecemos não vêm no tempo que a gente espera. Alguns poderão nessa atitude se revoltar,
E nessa atitude de revolta, dizer, sabe de um, eu não vou orar mais. Outros poderão erguer a voz ao céu e dizer, Deus não responde, muito menos ouve. Alguns ficarão entristecidos, em dúvida, se dizem estas coisas ou se continuam acreditando. Mas Deus nos ensina em sua palavra que nós devemos ter uma postura correta, santa, adequada à fé que professamos nele, o soberano Senhor. E qual é essa atitude? Esse texto nos ensina, irmãos, que em meio à aflição devemos aguardar em silêncio, não somente a resposta do Senhor, mas aquela que é a resposta que tanto esperamos, o alívio das nossas aflições. Nesse texto de Apocalipse capítulo 8, você tem aqui no verso 1, o último dos 7 selos. E eu já falei para os irmãos que você tem aqui 3 ciclos de juízo. O primeiro deles, que se encerra agora nessa leitura, que é o juízo emitido através dos selos que são abertos. Depois o das trombetas, que começa aí a partir do verso 2 do capítulo 8, e vai até o capítulo 11, verso de número 18. Depois você tem mais um ciclo de juízo, irmãos, que começa a partir do capítulo 14, que são os flagelos, e vai até o final do capítulo 16. Nesses juízos que são emitidos, você tem momentos que são chamados de interlúdio, que são aquelas ocasiões de aparente silêncio, onde algo é pedido e a resposta que é dada parece não vir de imediato, mas Deus está trabalhando nesse período. Aqui, antecedendo o capítulo 8, verso 1, você tem um daqueles interlúdios, e eu quero que você entenda bem o que está acontecendo aqui. A sala do trono é vista, capítulos 4 e 5, o livro está posto, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, não há nenhum digno que possa abrir o livro, desatando-lhe os selos, a não ser o Redentor, o Senhor Jesus Cristo. E ele começa a abrir os selos, que são expressões de juízo do Senhor sobre a terra e, logicamente, sobre os ímpios. Nesta ocasião, os crentes estão também debaixo desta mesma condição. Só que aí, irmãos, no capítulo de número 6, por favor, abra comigo em Apocalipse 6, você ouve um clamor dos santos, que estão debaixo deste juízo, sofrendo. Lembre que nós passamos pela tribulação, não é? E também passaremos pela grande tribulação, salvo se morrermos antes, tá bom? Então, em meio à tribulação, os santos emitem um pedido, uma oração. Veja comigo, portanto, o verso 9 do capítulo 6. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então esta é a questão: Senhor, até quando nós vamos suportar isto? E então, a partir desta pergunta, do verso 11 do capítulo 6, até o final do capítulo 7, você vai ver Deus mostrando que Ele está trabalhando. Ele vai julgar os ímpios, não há quem possa se esconder da face dele, é o que temos aí no verso 17 do capítulo 6, quem pode suster-se? Deus está trabalhando, e aí João tem uma visão gloriosa, que é uma visão dupla. A primeira, dos santos que são selados na terra, preservados pelo Senhor. Lembra daquele número, né? Os 144 mil, que não é literal, tá? E aí a outra visão que ele tem é da glória, com os santos de Deus louvando e exaltando ao Senhor. Mas aí finaliza o 6º selo. Você tem um interlúdio, não é? O 6º selo é aberto, o interlúdio, e aí falta um selo ainda, que é o 7º. E você espera que nesta ocasião venha novamente uma grande manifestação de juízo da parte de Deus. Mas, para nossa surpresa, o que é que acontece? Silêncio. Veja comigo, por favor, o verso 1 do capítulo 8, mais uma vez. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve o quê? Silêncio no céu, cerca de quê? Meia hora. Primeira coisa, é bom que se diga que esta meia hora ela não é literal, mais uma vez, mas é um espaço de tempo, ok?
Um espaço de tempo, não é uma unidade literal dada, não é isso não. Um espaço de tempo. Nesse espaço de tempo houve o quê? Silêncio. Logicamente que quando nós observamos esta expressão de silêncio na Escritura, a nossa mente deve funcionar não apenas no sentido de que Deus está trazendo algo novo, mas aquilo que já foi revelado e deve ser percebido à luz do juízo final. Então eu quero mostrar para os irmãos aqui um texto que vai, de alguma maneira, clarificar o entendimento desse silêncio. Por favor, abra sua Bíblia aí em Abacuque, livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 1. Eu vou começar deste capítulo para que você possa entender por que o silêncio aí é tão importante nesse sentido, tá certo? Quando você inicia a leitura do livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, logo no início, portanto, os versos de número 1 a 4, o profeta começa a fazer uma série de perguntas que refletem o mesmo sentimento daquele que está ali no período de Apocalipse, não é? No período de tribulação, sofrendo, tá? Então, o mesmo sentimento que está lá, aquela angústia por conta do sofrimento e a aparente demora na resposta de Deus, é o mesmo sentimento que está aqui. Então, veja comigo Abacuque 1, a partir do verso 1. Diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Primeiro veja que é uma sentença. Se houve uma sentença, é porque houve o que antes? Houve um julgamento, não é? Apresentou testemunha, todo o processo, até chegar no acordo. Diz assim, é assim. Vai ser executado dessa forma. Então, é uma sentença. Não é algo que será ainda provido, já foi provido, vai ser desse jeito. Então Deus revela uma sentença ao profeta Abacuque. Diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é o quê? Torcida. Se você ler esse texto e parar aqui, é desespero total. Sofrimento por cima de sofrimento, injustiça, maldade, situação é terrível. Tanto é que ele diz, até quando isso vai permanecer? E ele dirige-se ao Senhor. E aí Deus passa a interagir com o profeta a partir do verso 5, quando ele diz assim: vede entre as nações, orai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizem em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Aí a resposta de Deus vem assim: olha, eu estou fazendo uma obra que vocês não vão compreender. Quando se falar no futuro, vocês não vão acreditar. E a gente lê esse texto e pensa assim, mas que obra é essa? Vai livrar todo mundo? Diz, não, eu vou trazer uma nação pior contra vocês. Aí, peraí, Senhor, eu pedi alívio, o Senhor está trazendo angústia? Vai piorar? Eu lembro que lá no exército o povo dizia assim, nada há tão ruim que não possa piorar. E piorava geralmente. Então, a resposta não veio nos termos que ele esperava, mas Deus continua falando. Preste bem atenção nisso, tá certo? Aí vai descrever quem eles são, e aí o profeta fala de novo, verso 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo. O Senhor não é desde a eternidade, não é o santo. Aí ele diz, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Ele está começando a perceber o porquê daquilo. E aí prossegue, tu és puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Senhor, não estou entendendo. E aí essa argumentação do profeta, ela continua, até Deus responder, fazendo com que haja silêncio da parte do profeta. Então vamos para o verso 1 do capítulo 2. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa.
O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo verá pela fé. Fé em quê? Ou em quem? Em Deus e em sua palavra, de que ele está agindo. E qual foi a atitude do profeta? Eu vou me colocar na torre de vigia e vou esperar. Eu vou esperar. E acontece algo extremamente importante. É que nesse contexto, a terra deve silenciar diante do Senhor. Silêncio. Aguardando a hora. O profeta está esperando. Eu vou confiar. Do capítulo 2, verso 6, até o final deste capítulo, verso 20, Deus está agindo, julgando. Quem? Os ímpios. E aí você tem uma sequência de ais. Verso 6, ai daquele que acumula. Verso 9, ai daquele que ajunta. Verso 12, ai daquele que edifica a cidade. Verso 15, ai daquele que dá a beber. Verso 19, ai daquele que diz a madeira acorda. E no verso 20, olha só o silêncio. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Lembra a ideia de templo? Lugar alto, sublime. Cale-se diante dele o quê? Então, se é para calar, é para ficar em silêncio. Então, quando você lê Apocalipse 8 e a abertura do primeiro selo, você precisa ler entendendo isto. Esta é uma das porções. O profeta Zacarias também usa a mesma expressão. Para mostrar o quê? Que o tempo de silêncio da parte de Deus não é tempo de inatividade da parte de Deus. Ele continua agindo. Ele continua operando, desenvolvendo o seu plano, concretizando todo o seu projeto. Ainda que eu não tenha a resposta que eu espero, Deus não está em silêncio, inativo. Ele está trabalhando. E aí vem a outra questão que implica esse silêncio. É que em todas as vezes que você olha na Escritura, a ideia de silêncio, ela está associada a juízo. E nós deveríamos temer diante disso. Então imagine, volte lá seus olhos mais uma vez para Apocalipse 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve o quê? Silêncio no céu, cerca de meia hora. Ou seja, aqueles que estavam ali ao redor do templo do Senhor, do trono de Deus, estavam em silêncio, mão na boca, sabendo o que Deus fará agora. Fará diante de quê? Da pergunta que foi proferida no capítulo 6, que nós lemos agora há pouco. Verso 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam, o quê? Sobre a terra? Esta foi a resposta de Deus. Silêncio. Eu estou trabalhando. Quando eu fiquei considerando esse texto, eu fiquei imaginando uma situação muito particular minha, assim, não é? De trabalho. Geralmente, você que trabalha com a cabeça, pensando, você precisa de quê? Mas quer dizer que você não está fazendo nada? Alguns podem estar com a cabeça voando, né? Mas, em linhas gerais, você devia estar em silêncio, trabalhando. E quando você levanta, você vai executar aquilo que você planejou. É exatamente isso, irmãos. A resposta dos santos veio. Silêncio no céu. Deus está operando. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele o quê? Toda a terra. Trabalhando de que maneira? Para responder à oração dos seus santos, que querem alívio. Alívio de suas angústias. Que querem ver a justiça ali posta em prática. A oração dos santos tem resposta. Deus está operando.
Meus irmãos, aí você diz, então como é que vai ser isto? A gente sabe que Deus está o quê? Trabalhando. Como é que vai ser? Aí você tem a nova série de eventos de juízo do Senhor, que se dá pelas trombetas. Agora volte seus olhos mais uma vez para o verso 2 do capítulo 8. Entenderam aqui o verso 1? Tranquilo? Verso 2 agora. Então vi os 7 anjos. Para que você entenda os 7 anjos, você precisa voltar lá no capítulo 4 e 5 e ver a disposição do trono. Lembra? O trono, Deus sentado no trono, o Senhor Jesus à sua direita, o mar de vidro, os anciãos, os anjos, as cores. Lembra disso sempre, tem essa imagem. Deus reinando soberanamente. Esses anjos estavam dispostos lá. E ele vê o quê? 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Ok? E a estes anjos foram dados o quê? 7 trombetas. Meus irmãos, mais uma vez é necessário a gente olhar para o Antigo Testamento, e você vai ver que quando Deus tira o povo de Israel do Egito, dentre as ordenações que ele dá, a confecção de trombetas. Essas trombetas, elas tinham várias finalidades no povo de Deus. Por exemplo, você tinha uma trombeta que quando tocava rebate era preparação para a guerra, ou era tocada para juntar o povo solenemente. Algumas eram trombetas usadas para a guerra mesmo. Um exemplo disso você pode ver, não é? Quando o povo do Senhor atravessa o Jordão, que vai tomar ali a primeira cidade, que é próxima a Jericó. Lembra que eles rodeiam a cidade, no último dia eles gritam fortemente e eles tocam também o quê? As trombetas. Então, essa trombeta, quando você olha para o Antigo Testamento, é exatamente esse anúncio. Mas tem uma orientação mais próxima a isso, e eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24, que quando se aproxima a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, também há uma referência com relação a este aspecto da trombeta. Mateus capítulo 24, por favor, verso de número 31, é o verso que eu quero focar. Todavia, eu vou ler um pouquinho antes, tá bom? Verso 29. O verso em foco é o 31, mas eu vou ler a partir do 29. Diz assim, ó: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão o quê? Abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas. Trombeta, singular. Os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, além dessas características próprias, ela está diretamente relacionada com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o iminente juízo que está ali acontecendo na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, esses 7 anjos que você viu lá, que estão em pé diante do trono do Senhor, eles recebem estas trombetas. E aí, uma olhada assim, superficial, né? Eu quero que você entenda isso, porque a gente vai analisar cada uma delas. Você vai ver no verso 7, a primeira trombeta, observe comigo. No verso 8 e 9, a segunda. 10 e 11, a terceira. 12 a 13, a quarta. E aí você vai ver no capítulo 9, a quinta trombeta, até o verso 12. Depois, no capítulo 9, verso 13 até o 19, a sexta trombeta. Aí você tem um interlúdio, a semelhança do que aconteceu nos selos. E lá no final do capítulo 11, verso 15 a 18, a sétima trombeta. Ok? Então, você está vendo aqui um padrão harmonioso de juízo do Senhor. Essas trombetas, portanto, apontam para o quê? Para o início desses juízos, ok? Dito isto, voltemos lá para o capítulo 8. Então, verso 2, e vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhe foram dados 7 trombetas. Agora a segunda visão. Veio outro anjo, então não é o 7º, é o 8º. Então você tem 8 agora, né? Tinha um 7 com as trombetas e mais um. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar.
com um incensário de ouro. Mais uma vez, uma alusão ao Antigo Testamento. Vocês lembram que 2 filhos de Arão morreram? Como era o nome deles? Nadab e Abiú, porque trouxeram o quê? Fogo estranho. Lembra disso? Então você tem essa figura do templo onde era oferecido o sacrifício, você tinha o incensário, você tinha altar com as brasas, você tinha a mesa, tinha o propiciatório ali. Então você tinha todos esses recursos, utensílios do templo. Esta figura, ela é tirada exatamente de lá. Olhe bem, ele diz assim, veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. Era nesse incensário que eram postos a brasa juntamente com alguma substância, e quando se queimava subia um cheiro que era agradável a quem? Ao Senhor. Ok? Entendido aqui? Então ele está com esse incensário na mão. Perceba bem. E além do incensário, ainda no verso 3, foi-lhe dado muito incenso para oferecê-los com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, o sacrifício era feito, o incensário era aceso e botava o incenso. O que você vê aqui de item a mais é que soma-se à substância do incensário as orações dos santos. Então você tem 2 itens aqui. O próprio, a fragrância, e mais o que? As orações. O que é que era agradável a Deus? A fragrância ou as orações? Isso é importante, tá? A fragrância. Peraí, pastor, então explica aí direito isso. Vou explicar. Nós podemos ter as nossas orações apresentadas diretamente ao Senhor? Sim ou não? Não podemos. Não imaginemos nós que nossas orações poderão ser apresentadas diante do Senhor e aceitas por Ele, sem mediação, sem algo que torne agradável. Por isso que você tem a mistura da substância ali do incensário com as orações, de tal maneira que o texto claramente informa, para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar que se acha diante de quê? Do trono. Então, você tem 7 anjos que estão com as trombetas prontas para tocar. Você tem um anjo que está com o incensário, junta-se a essa substância as orações dos santos, e assim são oferecidas diante do altar do Senhor. Mais uma vez a pergunta: podemos oferecer as nossas orações diretamente a Deus, sem mediação? Não. Por isso, e aqui vai um alerta para os irmãos, que todas as vezes que nós orarmos, não apenas a nossa mente tem que estar pensando desse jeito, mas a nossa boca proferir, em nome de Jesus. Tenho ouvido muitas orações, que a pessoa ora e diz amém. Peraí, em nome de quem você está apresentando isso? Ah, pastor, mas eu sei, todos sabem quem. É exatamente por isso. Não é só uma questão didática, é porque sua oração tem que ser feita em nome de Cristo. Elas não são aceitas fora de mediação. Então, quando Cristo foi sacrificado, o seu corpo foi apresentado, moído, morreu em nosso lugar, aquele foi o sacrifício agradável a Deus. E é com base nesse sacrifício que nós somos recebidos diante do Pai e temos as nossas orações atendidas, não por qualquer mérito nosso. Por isso, este anjo está com o incensário na mão, que se acresce ali as orações, e aí ambos são apresentados ao Senhor. É um aperfeiçoamento das nossas orações. Um texto que nos ajuda a compreender isso, por favor, abra sua Bíblia em Romanos, que nos dá esta percepção do que estamos falando. Verso 26 do capítulo 8. Romanos 8, 26. Aqui é um dos textos que exemplifica o fato de que, sem mediação, nós não temos como ter as nossas orações compreendidas e atendidas pelo Senhor. Tá bom? Não é que haja falta de compreensão da parte de Deus. O que há é falta de nossa parte, de capacidade de expressar o que realmente devemos expressar.
Também o Espírito, verso 26 do capítulo 8, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Então, por favor, não saia daqui achando que você pode orar ao Senhor e por algum mérito seu, não tem, julgar que vai ser ouvido e atendido. Não, meu filho. As orações dos santos, elas precisam estar mediadas. Ok? E só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não há outro. É pelo sacrifício dele que somos o quê? Ouvidos. Dito isto, e à luz desse texto, voltemos lá então para Apocalipse 8. Então, essas orações foram oferecidas, né? Verso 3, diz assim: com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, ó, o anjo segurando, subiu a fumaça, Deus aspira aquilo, e aquilo é o quê? Agradável a ele. Com essa mediação se torna agradável. Mas uma pergunta que tem que fazer é o seguinte: Deus se agradou das orações. Primeira, qual oração? Mais uma vez a do capítulo 6. Até quando, Senhor? Não vai julgar? Esse texto nos ensina uma coisa importante, não é a única. A validade perene das orações imprecatórias, que está presente na oração do Senhor, portanto a oração do Pai Nosso, e que está presente um exemplo que eu quero dar para vocês no livro dos Salmos. Por favor, abra a sua Bíblia. Veja, os santos estão pedindo o quê? Até quando o Senhor julga? Peraí, pastor, mas essa não parece ser uma oração de crente, não. Crente pedindo juízo. Não, é exatamente isso. Salmo 52. Por favor, abra a sua Bíblia aí no Salmo 52. Eu quero que você veja que o primeiro verso deste salmo não é porque te glorias. É exatamente a introdução dele que está em letras aí, se eu não me engano, na sua Bíblia, em itálico. Não é isso? Está vendo aí? Isso aí já é o primeiro verso, que diz assim, ó: ao mestre de canto, salmo didático de Davi. É para o povo aprender essa oração, tá? A ensino aqui a instrução, que deve ser cantada sempre pelo povo do Senhor, que foi sempre perseguido, que foi sempre alvo de injustiça. Que lição é essa? Quando Doeg, edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque, ele dedurou Davi. Lembra que Davi estava fugindo sem ter cometido nenhum mal contra Saul. Doeg vê, conta, e isso resulta num grande mal. Não só para Davi, mas os que estavam ali de alguma forma apoiando ele, ao rei Davi, né? Na época não era rei, mas futuramente já o seria. E aí neste salmo, veja como Davi ora. Ó, contemple comigo, tá? É uma oração. A pergunta é: essa oração teve resposta? Vamos ver. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Ó, Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te, arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Como é que alguém é extirpado da terra dos viventes? Só morto, né? Só morto. Os justos hão de ver tudo isso. Ó, então os justos estão contemplando o quê? O juízo. 1 Coríntios 6. Os crentes participarão do juízo. Lembrem disso. Não sabeis vós que hão de julgar os próprios anjos? Então os justos hão de ver isto. Temerão a quem? Aquele que julga. E se rirão dele. Vão rir de quem? Do que julga ou do que é julgado? Do que é julgado. Dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza,
Antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para todos sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque o quê? É bom. Então, lá no Apocalipse, os santos apresentaram oração debaixo de aflição. Deus ajunta essas orações com o incenso, é apresentado dentro do altar, e aí então, o que é que acontece? Agora vem a resposta. Então considere bem que esta oração que os santos fizeram tem um tom imprecatório. Eles se alegram com a justiça de Deus estabelecida, porque Deus teve misericórdia deles, mas também se alegra com esse estabelecimento no que diz respeito aos ímpios, serão julgados finalmente. Aí então, veja irmãos, verso 4, da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça de incenso com as orações dos santos, e o anjo tomou o incensário, verso 5, agora a resposta, tá? Quem foi o anjo? Estava com o incensário, não. Tomou o incensário, encheu do fogo do altar. Lembra que na Bíblia fogo tem dois sentidos: purificar e juízo. João Batista, quando iniciou seu ministério, disse que haveria de vir aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito, salvação. Com o fogo, juízo. Então o anjo toma o incensário de volta, põe fogo do altar dentro, e aí o que é que faz, irmãos? E o atira à terra, que é o local onde os santos estão o quê? Sofrendo. Entenderam? Ó, orei, silêncio. Será que Deus está trabalhando? Tá. Ele vai julgar. Nós estamos orando, pedindo a Deus, faz Senhor, faz Senhor. E aí Deus faz o quê? Toma um anjo com trombetas na mão, expressão de julgamento iminente. Um anjo toma um incensário, esse incensário, ajuntado com as orações dos santos, é apresentado no altar. Deus aspira isso, se agrada e responde. Como que ele responde? O anjo toma o incensário, bota a brasa viva do altar e lança sobre a terra, que é o local onde os crentes estão sofrendo. Vocês estão entendendo? E atirou a terra. E quando isso aconteceu, verso 5, e houve trovões, vozes, relâmpagos e o quê? Começou o juízo. Começou o juízo. Meus irmãos, nós estamos diante de nossos olhos, temos diante dos nossos olhos a expressão clara da bondade de Deus ao responder às orações dos seus santos que sofrem diuturnamente por conta do testemunho e da palavra. Nós temos aqui a convicção de que Deus, ainda que haja silêncio no céu, está trabalhando em prol do seu povo para a glória do seu nome e há de julgar os ímpios. Nós temos aqui a confirmação de que não há oração vã da parte dos filhos de Deus quando estas são feitas de acordo com a vontade do Senhor e na mediação do Senhor Jesus Cristo. Ele ouve e atende, ainda que pareça demorado em fazê-lo. Por outro lado, esse texto também nos ensina que os ímpios estão com seus dias contados. E ai deles, se não se arrependerem dos seus pecados e buscarem urgentemente ao Senhor com fé. Interessante notar esse texto, irmãos. Por favor, abra sua Bíblia aí em Ezequiel capítulo 10, livro do profeta Ezequiel. Quando você for ler o livro do profeta Ezequiel, se você tiver marcador de texto, tente grifar todas as vezes a expressão quando ela aparecer, né? E sabereis que eu sou o Senhor. Você vai ver que é evidente na leitura desse livro. Qual é o ponto? O povo de Israel tinha que lembrar, e os ímpios necessitavam saber também, que há um Senhor, que é quem? O Deus de Israel, o único Senhor, tá? Lembra disso.
Deus soberano está agindo na história, isso é importante. No capítulo 10, a partir do verso 2, aliás, eu vou ler logo 1, tá? Até o verso 7, observe o que é dito. A visão das brasas de fogo, é o subtítulo aí, tá vendo? Olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. Estão percebendo aqui? Lembra das pedras que estavam lá? Jaspe e safira, né? Verde e vermelha. Lembram disso, né? E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo dos querubins, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. E lhe entrou à minha vista. Os querubins estavam ao lado direito da casa quando entrou o homem, e a nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa encheu-se da nuvem, e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. O tatalar das asas dos querubins se ouvia até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Tendo o Senhor dado ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins. E ele entrou e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, tomou dele e o pôs nas mãos do homem que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. Tinham os querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas rodas. Então esta figura que está apresentada lá em Apocalipse. Tomo este fogo, que é um fogo que pode ser purificador, Isaías capítulo 6, tocou com a brasa nos lábios, lembra? E um fogo que traz o quê? Juízo. Ficou claro? Alguma pergunta? Entendeu? Ok. Dito isto, então, irmãos, o que é que nós temos? O cenário está pronto para quê? Para a emissão de mais uma sequência de juízos da parte de Deus, como resposta às orações dos santos, que clamavam por conta do seu sofrimento, que não tinham em si mesmos a resposta, mas que careciam dessa provisão de Deus para suportar esses dias difíceis, em plena consciência de que Deus está trabalhando, mesmo que não ouçamos a sua voz. Queridos irmãos, eu gostaria de fazer algumas aplicações à luz do que foi dito. A primeira delas é a seguinte: você não pode deixar de ler esse texto sem lembrar, e aqui não está em ordem de importância, tá? Mas de relevância no texto, no sentido de que apresentado assim, de que o juízo divino é inevitável. Você não tem como fugir disso. Não tem como, irmãos. Alguns tentam fugir da ira vindoura, mas a fuga que eles intentam, certamente se mostrará vã. É inevitável. Se você está aqui nessa manhã e acha que você pode passar desapercebido do Senhor, pode esquecer isso. É tolice. É inevitável. Ele julgará. Cabe a Ele fazer isso. Ele anunciou que faria e fará. O apóstolo Paulo, irmãos, no Areópago, portanto pregando a ímpios, falou sobre o juízo de Deus. Vamos ver isso? Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 17, por favor. Falou sobre o juízo de Deus. Ele falou: olha, esse Deus que vocês adoram, Deus desconhecido, é o que eu quero anunciar. Ele é o Criador de todas as coisas, tá? E nele existimos e nos movemos. Mas aí no final do discurso dele, ele diz algo que as pessoas não querem ouvir. Por quê? Porque acham que podem fugir do juízo de Deus. Veja comigo então, por favor, verso de número 29, de Atos 17. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Esses aqui, trabalhados pelo homem, vão julgar quem, pelo amor de Deus? Não ouvem,
não veem, não falam, não apalpam, eles podem julgar o quê? Vão se ver de brasa. Diante desses não há o que temer. Mas aí ele diz, olha, ora, não levou Deus em conta os tempos da o quê? Da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, o quê? Se arrependam. A notificação aqui, como é o nome? É oficial de justiça que chama, né? Aquele cidadão que vai levar a notificação sobre um evento. Pois é, essa notificação ela é oficial da parte do Senhor. Notifica todos os homens. Há exclusão aqui de algum? Não. Todos. E todos os homens estão debaixo do mesmo juízo, salvo se, aí ele dá a condição. Qual é a condição? Se arrependerem. Porque neste caso, o juízo que viria certamente sobre eles, já foi tomado pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. Então eles foram livres desse juízo condenatório, porque Cristo já foi condenado injustamente em seu lugar. Por isso que ele diz, que em toda parte se arrependam. Agora veja bem, verso 31. Porquanto estabeleceu um dia, o dia do Senhor, em que há de julgar o mundo. Com o que, irmãos? Ou seja, ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Não tem o que mudar aqui, vai ser desse jeito. Os homens ouvem isso, na época de Paulo, o apóstolo, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos eles, ressuscitando dentre os mortos. Varão capacitado, apto para isso, né? Cristo. Quando as pessoas ouvem isso, qual a resposta delas? Que é a mesma hoje. Vamos ver, verso 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, logicamente isso implicaria no juízo, uns escarneceram. Que juízo nada, pastor, não, de ressurreição, isso não existe não. Isso é bobagem. Esse livro aqui é um livro escrito por homens, homens inspirados por Deus, portanto não tem erro. Não é que não seja escrito por homens, foram escritos por homens. Mas quais homens? Inspirados por Deus. Então vocês vão escarnecer, vocês não vão escarnecer do homem que escreveu ou que falou, ou que fala. Vocês vão escarnecer do Deus que é o autor dessa palavra. E Deus está dizendo, vai ter o dia do juízo. Uns escarneceram. Outros fizeram o quê? A respeito disso, te ouviremos em outra ocasião. Não, agora não. Olha, eu estou muito novo para fazer isso. Eu tenho tanta coisa pela frente. Depois que eu aproveitar tudo, sobrando um restinho, aí eu penso nisso. Depois eu vejo. Agora não. Outra hora. Mas não se esqueçam do juízo. E tem o terceiro grupo. Qual é o terceiro grupo? A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Está vendo? 3 posturas diferentes. Escarnecer, depois o quê? Depois eu ouço, e o outro o quê? Crer. Diante do juízo você tem essas posturas. Agora um fato é comum a todos, serão julgados. Então quando você lê Apocalipse 8, as orações dos santos serão ouvidas. Deus vai julgar os ímpios. A pergunta que você tem que fazer para você mesmo é, de qual parte você estará? Em qual parte você estará? De que lado? Dos que são julgados? Ou dos que estarão julgando? Reflita sobre isso, meu filho, porque é certo. E eu vou lhe dizer de antemão logo, se você estiver do lado dos que serão julgados, você está no lado errado. O lado pior. Do engano. Da tristeza eterna. E eu espero profundamente que você se arrependa rapidamente e busque ao Senhor.
Então essa é a primeira questão. O juízo é o quê? Inevitável. Diga, meu irmão. Aham. Tá. Como é que o crente experimenta juízo? Sim. Não fica em vão. Pronto. Lembra bem, a aplicação da justiça de Deus se dá de duas formas. Para os crentes, disciplina. Para os ímpios, juízo. Ó, a aplicação da justiça se dá de duas maneiras. Como é que faz? Para os crentes, disciplina. Para sermos participantes da sua santidade. Para os descrentes, o quê? Juízo. Então, nós que somos crentes, nesta vida nós somos o quê? Alvos da justiça de Deus, na medida em que Ele aplica a sua disciplina. Então, o que fazemos aqui de errado está passivo da disciplina. Quer seja no âmbito eclesiástico, que tem que haver, quer seja quando há falha no âmbito eclesiástico, o próprio Deus aplica. Então, muitas vezes a gente é penalizado, e aqui eu quero que você leia isso à luz da doutrina da providência, com enfermidade, com perdas financeiras ou materiais, ok? E a gente diz assim, não, mas isso aqui é o quê? Olha só o que eu estou dizendo, pode ser uma expressão da disciplina de Deus sobre a minha vida. Por quê? Para que eu experimente essa justiça de Deus aqui, visto que na medida futura Cristo já o fez. Qual é o diferencial? É a minha compreensão de que mesmo durante a aplicação dessa disciplina, Deus não deixa de dispensar a sua misericórdia para conosco. Deve ser. Por isso que Hebreus 12 diz, né? Alegre-se. Porque, e isso, se você está sem disciplina, você não é filho, você é o quê? Bastardo. E no caso dos ímpios, eles podem até passar por essa vida sem ter a justa medida, entre aspas, daquilo que ele faz. Embora sofra também aqui, os juízos temporais do Senhor. Mas finalmente não vai ter mais qualquer mediação. Vão sofrer diretamente pelos seus atos. Então lembra, justiça de Deus ele aplica tanto a filhos quanto aos que não são filhos. No caso dos filhos, disciplina em amor, com misericórdia, com graça. Mas aplica a medida de sofrimento. Foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse a temer o teu nome. E no caso dos ímpios, seria outra vertente, aí a manifestação do seu juízo. Em linhas gerais é isso, tá? Tem coisa mais profunda aí, mas eu acho que isso aqui já dá para você ter uma visão correta de como que se dá a aplicação dessa justiça. Tá bom? Ficou claro aí, irmãos? Alguma pergunta? Aí eu, pastor, mas eu estou sofrendo a disciplina de Deus. Eu disse, pode ser, vamos analisar. Pastor, como é que eu analiso? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Veja o que você fez. Não é? Analise, meu filho. Ou você esqueceu, teve amnésia, foi. Você sabe o que você fez. E se você não sabe, tem alguém que lhe ama e pode lhe dizer, que essa pessoa diga em amor, diz, olha, esse é um caminho que você está trilhando, que você vai incorrer na disciplina do Senhor, quer através da igreja, de ser eclesiástica, quer através de outro meio que Deus possa usar em sua providência. Então pense nisso. Agora lembra que o ímpio, ele não tem essa noção não, tá? Então para ele, a vida vai levando, e ele vai levando as coisas, vai acontecendo, sem essa percepção. Estão ficando gordos, ganhando dinheiro, mesmo que isso seja às custas de morte, de mentira, de roubo. Não estão se importando. Eles estão querendo tirar proveito aqui. Mas tem que lembrar que Deus determinou um dia. Então, quando você lê Apocalipse 8, você tem que saber, as orações dos santos serão respondidas, Deus julgará. Deus julgará. Diga, meu irmão. João
É João mesmo? João 5:24, né? Isso, da morte para a vida. Esse juízo que ele está falando aí é o juízo eterno, né? Diga, meu filho. Uhum. Um princípio e um exemplo. O princípio: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, novas são a cada manhã. Se não fosse a misericórdia de Deus nos assistindo, nós teríamos todo dia que ser consumido. Na verdade, você vai aguentar um dia, né? Porque todo dia peca. Mas Davi, quando pecou, levantando o censo, teve 3 possibilidades de castigo, lembra? Você quer, Davi, o quê? Aí você quer que eu mande os inimigos? Teve outro. São 3. Eu vou falar o último. O último foi: eu quero cair nas mãos de Deus vivo. Qual foi o outro? Eu não lembro agora, desculpa. Mas eu vou lembrar do terceiro, tá? Quem achar o texto aí, me diga, por favor. Eles... Fome, sede, né? Praga. A peste, isso. Mão do inimigo, peste ou juízo de Deus? Aí qual foi que ele escolheu, sabe minha mente? Eu quero de Deus. Aí você poderia pensar, mas por que Deus não é pior? Ele disse, não. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, mas o Deus que eu quero cair nas mãos, que é o nosso Deus, Ele tem misericórdia. Então, mesmo que eu esteja sofrendo por conta dos meus pecados, Deus está agindo com misericórdia. E eu posso sim aferir isso. Como? Na medida em que faço o autoexame, e por isso que a questão da meditação na palavra, da oração é importante. Quer ver um exemplo? Vamos supor que você, não você especificamente, tá? Alguém adulterou. Vai vir juízo, sendo ele filho de Deus, sobre ele? Vai. Culpa, afligindo a consciência, desestruturação familiar, que pode chegar a um nível tal de alguém até se suicidar de tamanha dor. Então você vai experimentar por causa daquele pecado. Mas a Bíblia também identifica que tem pecados que me são ocultos. E estes também estão passivos do juízo do Senhor, mesmo que eu não perceba, mas eu posso dizer a Ele: sonda-me, ó Deus, conhece o meu pensamento, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. Então Deus me dá ferramentas à luz da Escritura para sondar o meu coração intimamente e saber se tem o quê? Pecado. Agora, se depois de ter sondado tudo isso eu não tenho, então aí lembra que também Deus usa a escola do sofrimento para modelar o nosso caráter, não porque tenhamos pecado. Exemplo bíblico, Jó. Então, finalmente, eu tenho que analisar, autoexame, para saber a origem disso. Ok? Sempre lembrando que Deus age com misericórdia, mesmo quando nos disciplina. Certo? Se tiver dúvida, depois particularmente alguém, não só ele, né? Faz uma lista aí do que está acontecendo, que a gente senta e vamos analisar juntos. Lembra, toma a tábua da lei, abre o catecismo maior, explanação dos mandamentos e avalia. Dificilmente não será enquadrado ali em alguma coisa. Uhum. Uhum. É, a mentira, né?
É verdade. É possível que ele faça. Por isso que eu insisto na questão, tá? Alberto e irmãos, autoexame. A igreja tem perdido muito por não fazer isto, que é o ato de você ler a Escritura, refletir sobre o que está ali e fazer um autoexame. Então, veja, novamente o exemplo aí, né? Contentamento, não cobiçarás. Veja se você está contente com o que tem. Se você está cobiçando o que não é seu. Não é contente com a mulher, não é contente com o trabalho, não é contente com a casa, não é contente com a igreja, não é contente com nada. E você acha que isso vai ficar assim? Deus não vai aperfeiçoar seu caráter? Estou falando só do 10º mandamento. Então, muitas vezes a gente está achando que as coisas estão boazinhas para nós, e você não para refletir. Por favor, reflita. Às vezes o cidadão tem, eu vou dar esse exemplo, é muito duro para pais, né? Eu acho que mais para mãe, inclusive. O filho seu nasceu com uma dificuldade. Aí a pessoa olha assim, não, pastor, esse texto é igual aquele da Bíblia, que aquele menino nasceu cego, foi para a glória de Deus, é a glória de Deus. Mas você já pensou que a glória de Deus pode ser manifestada na sua vida, na medida em que aquele filho é usado para modelar seu caráter? Por sua desobediência? Você não para pensar nessas coisas, né? Porque senão vai revelar algo muito ruim do nosso caráter e a gente não quer ver. Juiz, irmãos. Deus que é santo e justo. Ele está vendo. Tinha um diácono na nossa igreja, Antônio Melo, lá na Bahia, que ele usava, Deus está vendo. A pessoa fazia algo, ele disse, Deus está vendo. A gente acha mesmo que Deus não está vendo? Que Ele não conhece os motivos do nosso coração? E que sendo nós filhos, Ele vai deixar a gente continuar no caminho do erro? Vocês acham isso? Então, precisamos refletir. Muito. Todos os dias. Diga, irmão. Verdade. Isso. Exatamente. Certamente. Com certeza. Exato. Não devemos fazer isso. Que nos auxilia.
Isso. É. O que não deixa de ser um pecado. Quando abafa a voz de Deus e dou ouvido a outras vozes. Então a primeira coisa é essa, o juízo é certo. Segunda coisa, o juízo será terrível. Irmãos, vocês nem começaram a ouvir as trombetas, mas você já sabe que vem fogo. Nem começou a dizer o que é que vai acontecer, mas vai ver o quê? Fogo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não queira. E toda vez que eu leio textos à semelhança desse, me vem à mente alguns eventos. Um deles é Sodoma e Gomorra. Vocês lembram o que veio do céu? Escapou quem? Família de Ló e a esposa, que a Bíblia instrui, né? Lembrai-vos da mulher de Ló. Não escapou, olhou para trás e virou uma estátua de sal, né? É o que nos diz a palavra. O juízo de Deus é terrível. Não queira. Meu filho, se você está aqui brincando com Deus, hoje não, amanhã eu vou, pode ser tarde, viu? Pode ser muito tarde. Porque nenhum de nós sabe quando o Senhor virá. E você está brincando. E veja o que o anjo tomou. Ó. Tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou à terra para julgar. E quando ele fez isso, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto, catástrofe na terra. Os ciclos de juízo vêm primeiro sobre a criação e depois sobre as criaturas criadas à imagem de Deus, tá? Então você vê a terra sofrendo e depois as pessoas que estão nela. E vocês já estão vendo isso. Mas a semelhança do período de Noé, o que é que as pessoas faziam? Casavam-se, davam casamento, ia para a festa, ia viajar, passear. Tá, não, que juízo, não vai ter nada disso não. Isso é história. Inventaram para a gente isso aí, para, de alguma forma, conter-nos. É um instrumento de pressão psicológica. Meu filho, foi o Deus vivo falando, vai ter juízo sim. E você não escapará dele, porque se não estiver em Cristo, será terrível. Terrível. Não brinque com isso. O juízo será o quê? Inevitável e terrível. Só já te passo. Terceiro, o juízo é uma resposta de Deus às orações dos santos. Portanto, você que está sofrendo por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho, meu filho, renove a sua esperança ao ouvir que Deus vai julgar. Deus está lhe contemplando, Ele tem misericórdia da sua vida, e todos aqueles que estão indo contra você, por causa da palavra e do testemunho, certamente serão julgados. Então, é inevitável, é terrível, é uma resposta de Deus à oração. Então, não fique desesperado, sei que está doendo, dias difíceis, vão piorar, mas Deus está contemplando tudo isto, e não é passivamente, agindo, e vai levar a cabo o seu plano. Lembra da oração de Davi no Salmo 52? Quando ele viu o juízo, ele riu. Não é aquela risada sarcástica, eu vi que você está vendo, você está sofrendo também, não. É o riso de, ouça bem isso, é o riso de alegria pela manifestação da justiça de Deus, é o deleite em ver Deus fazendo justiça, não é o sorriso sarcástico, é a alegria por ver Deus agindo, essa é a nossa alegria. Então Deus responde à oração, lembre disso, meu irmão Paulo, depois eu encerro. Sim, outra manifestação. Profundamente.
profundamente. Finalmente, há uma chance de escapar. Olha, esperança, não para o crente, que já escapou em Cristo, mas para você que é ímpio, você que está desviado, você que acha que Deus não vem, há uma chance, meu filho, não perca, antes que a brasa chegue na terra e lhe consuma, tem chance. Sabe qual é a chance? Se arrependa dos seus pecados, do que você fez contra Deus, contra o próximo, contra si mesmo. Se arrependa, caia na real, caia em si, e veja que o caminho que você está trilhando é um caminho de morte. Volte-se para Deus urgentemente, e você certamente experimentará da sua misericórdia e graça, e escapará protegido, guardado do juízo. Então há esperança. Só há uma, não há outra. Não pense em outra, porque não há. Só há uma. Qual é? Esconder-se, refugiar-se no Senhor. Nele você tem esperança. Fora dele, filho, só invencionice humana, que vai te aproximar cada vez mais do juízo de Deus e de maneira desprotegida, porque você não tem proteção contra o Senhor. Eu queria que você visse, à luz disso, 1 Samuel capítulo 2. Quando Eli estava lidando com seus filhos desobedientes, ele teve uma conversinha com os filhos. Depois ele também sofreu, porque Deus disse para ele: olha, você também vai sofrer porque você está honrando mais os seus filhos do que a mim. E aqui é uma grande alerta, né, para pais que têm filho como bezerros de ouro, tá? Como ídolos. Mas nessa conversinha que Eli tem com os seus filhos, que tinha um procedimento libertino, né? Verso 22 do capítulo 2 de 1 Samuel, lemos assim: era porém Eli muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço, estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Agora, é isso que eu queria que você se atentasse, verso 25. Preste bem atenção, viu? Você que está aí vivendo impiamente, que acha que pode levar a vida, ou deixar a vida te levar, não é? Vida leva eu, não é? Não é? Zeca Pagodinho, né? Filosofia, não é? Vai levando, vai levando, vai levando, e acha que vai estar beleza. Ouça que Eli diz para o filho, isso aqui é a verdade: pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? A nota triste no texto era assim, ó: entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque ouviram como voz de pai, não ouviram como voz de Deus. Aqui está um erro. Às vezes você ouve a voz do pastor, você acha que é o pastor. Não, a voz é a minha mesmo. Mas quando a palavra de Deus é lida e explicada, é vox Dei, é Deus falando, dizendo para você: meu filho, você está pecando contra outro, Deus é juiz. Você está pecando contra Deus, quem será o juiz entre você e Deus? Me diga aí. Se ele é o juiz. Mas aqueles meninos disseram o quê? Não queremos ouvir a sua voz, pai. Agora por quê? Porque o Senhor os queria o quê? Matar. Juízo sobre eles. Deus vai permitir isso para o seu juízo. Agora, se você ouvir a voz dele e se arrepender, tem solução, tem esperança. Passa pelo arrependimento, passa pela cruz
do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu desejo profundo, irmãos, é que a gente continue orando, pedindo a Deus que haja, mas continuemos também igualmente sensíveis à voz do Senhor, quando Ele responde, mesmo que seja com a manifestação da sua justiça, trazendo disciplina sobre o seu povo e juízo sobre os ímpios. Mas isso é parte do trabalho do nosso Deus, que não está em silêncio, mas sempre trabalhando. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e nos ajude, e prepare o seu coração para o soar, ou ressoar das trombetas. E digo isso não com relação à aula que a gente vai ver daqui por diante, mas a própria vinda do Senhor Jesus Cristo. Dito isto, pergunto, alguma consideração, alguma dúvida que ficou? Tudo certo? Pois tá bom. Então vamos ficar de pé. Ah, desculpa. Diga, Santo. Uhum. Está próxima. Isso. E amém. Que bênção será. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Querido Deus, quão maravilhosa é a tua palavra, porque maravilhoso é o Senhor. Quão grandes, profundos, sábios são os teus desígnios. Quem aconselhou ao Senhor? Quem primeiro recebeu para que pudesse dar ao Senhor? Ninguém. O Senhor é o único, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nós queremos te agradecer porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados e o Senhor decidiu nos salvar e nos comunicar verdades tão profundas, tão alentadoras. Nós te bendizemos por isto, Pai, porque sabemos que as nossas orações, em meio aos nossos sofrimentos, têm resposta em Cristo Jesus, pois no Senhor temos o sim. Louvamos ao Senhor por isto. Quanto àqueles, ó Pai, que estão brincando, deixando para depois, ou quem sabe até murmurando, por terem ouvido a palavra do Senhor, Pai, conduze-os ao arrependimento, mostra-lhes o estado deplorável em que estão, e o fim que espera, muito pior do que agora, que eles sejam conduzidos pelo Senhor ao arrependimento, pois é por tua bondade que somos conduzidos ao arrependimento, e enquanto isto, ó Deus, que nos alegremos, por contemplar aquele glorioso dia, da nossa redenção, onde a própria natureza geme e espera. Ajuda-nos, pois, ó Deus, a chegarmos lá firmes em Ti, agindo sempre em obediência à Tua palavra, em temor ao Teu nome. Assim oramos com gratidão em Cristo, Senhor e Salvador nosso, e com perdão dos nossos pecados. Amém.